one. Glória a Deus! Uau, que maravilha aqui! A atmosfera pesada da presença de Deus. Deus está nesse lugar. Você está animado para ouvir uma palavra? Amém? Vamos embora, bora junto! Vai ser uma noite incrível. Está sendo e continuará em nome de Jesus. Abre a tua Bíblia aí em Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, versículo 18. Lucas 9, 18. E vamos juntos. Você abriu aí? Então bora. Lucas 9, 18 diz assim: certa vez Jesus estava orando em particular, e com ele estavam seus discípulos. Então lhes perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? E eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros Elias, e ainda outros que és um dos profetas do passado que ressuscitou. No versículo 20 diz assim: e vocês? Jesus está fazendo uma pergunta: e vocês? O que dizem? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro respondeu: o Cristo de Deus. O Cristo de Deus. Mais uma oração e diga: Jesus, me dá concentração. Essa noite pode mudar a minha vida. Amém? Fecha os teus olhos. Jesus, nós oramos aqui pela tua igreja, a igreja amada do Senhor, a igreja de Jesus nessa terra, a igreja gloriosa e poderosa que está aqui na minha frente, que faz parte de milhões, bilhões de pessoas que já passaram por esse mundo. Atualmente, nós sabemos que existem bilhões de pessoas que confessam o teu nome no mundo. E esses filhos do Senhor aqui se unem aos céus e aos anjos para te adorar nesse momento de palavra, de louvor, de adoração. Nos dá concentração, Jesus, e faz desse momento um momento único, inesquecível para a nossa vida, um momento em que nós tomamos decisões profundas em viver coisas que nós nunca vivemos. Eu oro aqui, Senhor, no poder santo do nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Sabe que na minha adolescência eu tinha várias professoras, e várias delas ao longo da minha adolescência foram se tornando quase heroínas, né? Eu não sei se você tem essa lembrança da sua infância, mas eu lembro que quando eu estava há alguns anos já casado com a Jéssica, nós tivemos a maravilhosa ideia de fazer algumas fotos, né? Se eu não me engano foram 5 anos, e nós fizemos algumas fotos no colégio onde a gente se conheceu, né? Quem não sabe, eu e a Jéssica, a gente se conheceu no colégio, né? E começamos a namorar lá no colégio, aqui no Nicolau, quando ele era aqui no centro de Gravataí. E a gente se conheceu ali no colégio, eu lá no 3º ano, ela lá no 1º ano, aquela coisa, né? O pessoal do 3º ano tem mais moral, né? E eu jogava um voleizinho no intervalo, então aparecia um pouquinho e tal, daí a menina se apaixonou. Vou fazer o quê, né? E aí a gente teve a maravilhosa ideia, né? Mas a verdade é que eu fui arrebatado de amores também por ela, então fica aqui a verdade dos fatos. A gente resolveu fazer então as fotos do nosso de comemoração desse tempo de casamento lá nesse colégio. E eu lembro que na minha adolescência eu tinha uma imagem daquele lugar, e aí quando a gente foi ter esse momento de fotografias lá no Nicolau, eu lembro de entrar naquele lugar, e eu já tinha feito faculdade, já tinha feito pós-graduação, então eu tinha na memória a faculdade que eu tinha feito, foi na Cenecista, eu tinha feito pós-graduação na PUC, então eu tinha na memória a PUC, eu estava na memória o Cenecista, e eu cheguei no Nicolau no intervalo entre um ano e outro, bem numa época em que as pinturas estão caindo, o gramado está cheio de mato, e eu lembro de entrar naquela sala, e eu tinha na memória aqueles lugares onde eu estava, onde as classes eram bonitas, e já tinha esquecido daquele tempo em que eu participava daquelas aulas em que as classes eram rachadas, que tinha um monte de coisa escrita. E eu lembro que quando eu entrei na sala assim, eu levei um grande susto, porque tudo era muito diferente da forma como eu tinha idealizado na minha memória. Tudo. Eu tinha uma memória da adolescência, e depois, eu lembro que uma vez eu fui com meu avô no colégio em que eu estudei, chamado Barão do Rio Branco, lá em São Leopoldo, na feitoria de São Leopoldo, foi onde eu estudei quando eu estava no pré-escolar e na 1ª série.
E eu cheguei lá na frente do Bahrein, quando eu era pequeno, eu era uma criancinha, eu lembro que aquilo era gigante, uau, era uma quadra enorme. E eu lembro que um dia eu fui com meu avô de carro, a gente chegou lá na frente do colégio e eu olhei assim, é isso? Isso era aquele lugar gigante, isso era aquele colégio enorme que eu conhecia. Então, ao longo do tempo, a minha memória foi mudando, e eu lembro que as professoras do meu ensino médio eram como heroínas para mim. Eu lembro que eu olhava para elas e dizia, uau, a professora de matemática, uau, essa pessoa sabe muito, uau. Eram pessoas com quem eu me apegava, eu achava que elas, especialmente pelo meu contexto e da onde eu vim, de extrema miséria, de extrema dificuldade, de pessoas, muitas pessoas ao meu redor que não eram um grande espelho para se viver. Quando eu chegava nas pros, aquelas pros para mim eram uau. E eu lembro que depois de alguns anos eu comecei a trabalhar num banco, e comecei a trabalhar num banco que atendia essas professoras. E aí eu descobri que professor também tem dívida. Eu descobri que a vida é dura. E eu lembro até hoje a imagem na minha cabeça, eu sempre tinha na minha cabeça e na minha memória, aquela professora chegando na sala e uau, lá vem a professora. E sabe, e eu lembro até hoje a primeira vez que uma dessas professoras chegou para eu atender ela. Aquilo me caiu, todos os meus conceitos, tudo que eu tinha construído na minha memória daquela heroína. E lá estava a professora agora tentando negociar uma dívida. Estava lá a professora na minha frente, eu sempre via ela de calça bem vestida. Aquele dia ela estava de bermuda, eu descobri que ela tinha joelho, eu descobri que ela tinha pernas. Várias coisas surgiram naquele dia que eu não conhecia, totalmente diferentes da realidade com a qual eu estava acostumado. Porque a única realidade que eu tinha daquelas professoras, a única realidade que eu tinha daquela situação era a realidade que eu estava vivenciando, a experiência que eu estava vivenciando naquele momento. E a grande verdade é que muitas vezes, e é a primeira coisa que eu quero dizer para você nessa noite, eu quero que você guarde no seu coração, muitas vezes nós limitamos a nossa experiência com Jesus por desconhecermos quem Ele é fora daqui. Muitas vezes nós limitamos a nossa experiência com Jesus porque nós conhecemos o Jesus da igreja, nós conhecemos o Jesus do YouLink, nós conhecemos o Jesus do nosso amigo, nós conhecemos o Jesus que contaram para nós, o Jesus da pregação. Nós conhecemos o Jesus dos nossos pais, conhecemos o Jesus dos nossos amigos. Mas a pergunta de Jesus aqui nesse texto é uma pergunta muito forte, muito poderosa, é uma pergunta muito profunda, e ela deve nos levar a algum tipo de ação. Ele pergunta, e vocês? E você? Quem você diz que eu sou? Imagina Jesus sentando do teu ladinho agora aí. Esquece essa pessoa que está com você. Jesus senta do teu ladinho e diz, e aí? Quem que você diz? Tozer ou Stott, me esqueci qual deles, diz que a primeira memória que você vem, acho que foi Stott, John Stott, ele diz que a primeira memória que você vê, tem na cabeça de quem é Deus, quando você é perguntado quem é Deus, fala absolutamente tudo sobre você. Jesus está te perguntando, quem você diz que eu sou? Talvez você criou um Jesus na sua cabeça, o Jesus da igreja, mas será que não chegou a hora de você abraçar o Jesus da segunda-feira? Será que não chegou a hora de você lembrar que Cristo está com você, não só quando você é arrebatado num tempo de adoração, mas Cristo está com você nos dias difíceis? Será que não é hora de você lembrar que Cristo está com você na madrugada, quando você está na internet? Será que não é hora de você lembrar de que Cristo está com você quando você está se relacionando com pessoas que não amam a Deus e que te levam para o buraco, que talvez você tenha se enfiado? Será que não é hora de você se lembrar que Cristo está com você, independentemente da situação? Ele não é o Cristo da igreja, nem do pai, nem do amigo. Ele é o Cristo que se define por aquilo que você se relaciona com Ele, pela forma como você se relaciona com Ele. Por isso a pergunta para você nessa noite é: quem você diz que eu sou? Quem você diz que eu sou? Pensa em Jesus te olhando e te fazendo essa pergunta. Frequentemente a gente coloca Deus dentro dessas limitações.
Deus dentro dessas estruturas, Deus dentro dessas experiências e tradições, porque os meus pais são crentes, porque o meu contexto é religioso, porque a minha cultura brasileira. E se você tivesse nascido no sul da Nigéria, e se você tivesse na Coreia do Norte, você já parou para pensar que talvez você nem conhecesse a profundidade de Jesus se você não estivesse num lugar totalmente favorável para você adorar a Deus? Nós somos a geração talvez mais Nutella que existe no universo, porque você liga a televisão, tem um crente falando, você liga o rádio, tem um crente falando, você conversa com alguém, tem um crente falando. A cultura é totalmente baseada. A maior potência do mundo foi fundamentada nos Estados Unidos sobre as égias do poder cristão e da força do tipo de comunicação, fala e relacionamento cristão, que é os Estados Unidos e diversos outros países ali que são próximos dos Estados Unidos, o Canadá, a Austrália, Nova Zelândia, e o Brasil bebe dessa fonte. Nós vivemos uma realidade completamente cristianizada em sua cultura, não temos como fugir. Aquilo que você é filosófica e antropologicamente é totalmente conectada à realidade cristã. Agora, se você não vivesse nessa realidade, se você tivesse tudo ao seu contrário, tudo contra você, tudo contra ao seu credo, as pessoas rindo da sua cara, como talvez já até aconteça, o que você diria se Jesus te olhasse e dissesse: quem você diz que eu sou? Quem você diz que eu sou? Quem? O Jesus da cultura? O Jesus da experiência? O Jesus do filme? O Jesus do The Chosen? E essa pergunta ela é muito importante. Está lá no capítulo 9 de Lucas, estrategicamente posicionada como um quebra-cabeça. Você vai lá e coloca aquela peça ali, e você pensa assim, Jesus ele jogou aqueles textos ali. A Bíblia é totalmente jogada, mas quando você faz uma análise das Escrituras, você se apaixona mais ainda pelo escritor, pelo autor. As Escrituras é o único livro que você lê e o autor está do lado de você. É um livro incrível e maravilhoso, e que você pode ler e se deliciar na presença do Deus Todo-Poderoso. E nessa palavra, nessas Escrituras, meticulosamente pensado, esse texto está ali. Por quê? Porque logo depois desse texto de Lucas capítulo 9, versículo 18 ao 22 que nós lemos, Jesus, o texto diz, nós acabamos de ler, Jesus ele fala o seguinte, o texto começa: Jesus estava em particular com os discípulos. Ele estava tendo um cantinho ali só com os discípulos dele, contando algumas coisas, e daqui a pouco ele começa com essa história. Os discípulos não sabiam a facada que viria depois, não sabiam a punhalada que vinha depois. Jesus estava ali. Quando Jesus te faz uma pergunta, meu amigo, espera, lá vem. Quando Jesus, talvez Jesus esteja te perguntando nessa noite: ei, você quer realmente me seguir? Você quer realmente viver uma vida comigo? Talvez Cristo esteja fazendo essa pergunta. O Espírito Santo está te conduzindo a esse lugar da pergunta. E se existe uma pergunta dentro de você, existe algo poderoso que vai acontecer logo depois. Existe uma resposta grandiosa que é igual à pergunta, é semelhante à intensidade da pergunta. E Jesus faz essa pergunta, sabe por quê? Porque lá no versículo 23, olha aí junto comigo, versículo 23, ele diz assim: quem vocês dizem que eu sou? Quem as multidões dizem que eu sou? Agora o versículo 23 diz assim: se alguém, Jesus estava preparando o terreno para uma coisa que nós chamamos de discipulado. Uau! Jesus fala o seguinte: Pedro, eu sou o Cristo? Ou em outra oportunidade você diz que eu sou o Filho do Deus vivo? Muito bem. Então deixa eu desconstruir uma coisa na tua cabeça, Pedrão. Ei, discípulos, lembra do coach que te falou que a vida com Jesus é só de vitória em vitória? Pois deixa eu te contar uma história. Está lá em Lucas 9, 23. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá.
Mas quem perder a vida por causa de mim a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que adianta você ser o melhor da sua empresa se Jesus não te conhece? Que adianta você ser o melhor filho? Que adianta você ser o melhor voluntário se Jesus não conhece o teu nome? Que adianta você ler a Bíblia todo dia se você não é conhecido nos céus? Que adianta você seguir uma vida moral judaico-cristã, mas Jesus não sabe quem você é? É o que Jesus está dizendo. Jesus estava falando para eles, ao longo de diversos capítulos, diversos momentos ao longo de Lucas, ele está contando e mostrando a sua identidade. E chega lá no capítulo 9, ele diz o seguinte: e agora, quem você diz que eu sou? Eu já me apresentei, agora quem você diz que eu sou? Porque antes de ele te chamar para algo, ele precisa se apresentar. Antes de ele te levar para um lugar de decisão profunda, você precisa conhecer quem ele é. Porque se você decide por Jesus baseado em emoção, se você decide por Jesus baseado só no que os outros estão fazendo, se você decide por Jesus só num ato de boiada, você só está seguindo, é só mais um culto. Se outro levanta a mão, eu levanto também. Se o outro faz, eu faço também. Se você está fazendo isso, mas não conhece a identidade de Jesus, sinto muito te dizer, mas Jesus não te conhece, nem você conhece Ele. Então antes do convite, vem a identidade. Identidade primeiro, convite depois. Identidade primeiro, convite depois. Primeiro você precisa conhecer quem é Cristo. Primeiro você precisa conhecer a maravilha que é. Porque dizem os grandes teólogos, e eu falo isso com alegria, Jesus é irresistível. Jesus é irresistível. Quando você olha nos olhinhos de Jesus, quando você conhece e sabe o que Ele fez por você, meu amigo, dá um tchau tchau para a sua vida. Tudo se faz novo. Mas Marco, eu continuo fazendo algumas coisas iguais. Parabéns, você só está vivendo a vida cristã, a vida como ela é, a vida em que você luta contra você. Mas existe uma coisa dentro de você que diz para você que você não é mais o mesmo. Você viu algo que agora é o motivo pelo qual você vive. Amém? É isso, glória a Deus por isso. É o motivo que nós vivemos. Eu ainda tropeço, ainda tenho erros, ainda tenho acidentes no meu percurso, mas eu sei em quem eu tenho crido. Identidade primeiro, convite depois. Jesus, ele apresenta um convite com uma grande gravidade. Uma grande gravidade. As palavras que ele usa, olha aqui para mim. As palavras que ele usa não são fáceis. Ele fala negar, ele fala cruz, ele fala perder, ele fala em seguir. Jesus está definindo algo que nós chamamos de um grande rompimento, um romper. As pessoas dizem para você, você vai romper, e geralmente você pensa, nossa, uau, eu vou crescer, eu vou romper. É uma palavra que fica no imaginário da igreja evangélica, eu vou romper, e Jesus está dizendo, eu tenho algo para você romper com as suas ideias, porque a partir do momento que você me segue, você vai negar, você vai falar sobre a cruz, você vai perder, você vai me seguir. Agora tudo que é meu, absolutamente tudo que é teu você perde, mas agora tudo que é meu é teu. É um paradigma que é maravilhoso e é extraordinário. Saber que existe uma convergência entre céu e terra. Que quando eu entendo a identidade de Jesus e eu abraço a causa de Jesus, não por uma causa qualquer, como o feminismo, como o machismo, como tantos outros ismos, esquerda e direita, não. Jesus não é uma causa. Jesus é a minha vida, é quem me define.
Não é uma coisa, Jesus não é, sabe, tem gente que tenta encaixar Jesus é assim, Jesus é desse jeito, é daquele outro jeito. Jesus, tem algumas pessoas que tentam dizer que Jesus é politicamente alinhado a mais a isso ou mais aquilo. Besteira, Jesus é. Amém? Alguns filósofos dizem que Deus não existe porque Ele é. Não há como um ser existir a partir de algo, porque Ele sempre existiu. Ele está além da nossa imaginação, além da metafísica, além daquilo que nós conseguimos conceber. Ele simplesmente não existe no conceito da humanidade. Aquilo que nós imaginamos como passar a existir, isso sequer é relevante para o contexto de um Deus que está além disso. E que um dia, com toda essa glória, com todo esse poder que nós nem imaginamos, nós nem sabemos, o meu vocabulário, junto com o vocabulário chinês, junto com o vocabulário japonês, junto a todas as palavras que já existiram em todos os dialetos, não são suficientes para realmente dizer quem Deus é. Um dia nós estaremos diante dele e nós vamos dizer para os anjos: ei, agora eu entendo o que está em Apocalipse 4, agora eu entendo porque você está aí deslumbrado por toda a eternidade adorando a esse Deus. Porque você viu aquilo que nós não tínhamos visto ainda, a glória de Deus. Aleluia. Jesus está apresentando uma coisa pesada e maravilhosa. Os melhores dias da minha vida com Deus foram os dias que eu mais fui humilhado. Já contei para alguns essa história. No retiro de 2022 foi um retiro de extrema humilhação. Vários conceitos, sabe? Você não pode superestimar a sua capacidade de se livrar da religiosidade. Todo mundo aqui tem um quê de religião. Você é religioso. Ai não, Marco, eu estou aqui no IU, eu sou descolado. Sai fora. Você é religioso. E se você acha que não é, você já é, e talvez está bem longe da verdade. Você é religioso, você vem, você canta música, você nem pensa quantas coisas você cantou hoje, nem sabe que cantou. Se eu te perguntar as coisas que você falou para Jesus há pouco, você nem vai lembrar, porque talvez você cantou só porque você viu que estava escrito no telão. E Jesus estava ali na tua frente esperando: e aí, que hora que tu vai olhar para mim? E você está só seguindo aqui o flow, olhando para o Etzorg, olhando para a Ana e tentando buscar alguma inspiração, mas eu estou aqui na tua frente, eu estou aqui. Existe uma coisa cósmica acontecendo que você nem consegue explicar. Você é religioso, eu sou religioso também. Só que nunca a minha religião foi tão quebrada como naquele retiro. Fica a dica para o retiro. Nunca foi tão quebrada como aqueles dias que eu chorei. E alguns estavam naquela roda aquele dia. Eu chorava como uma criança na frente deles. Eu não conseguia contar a minha história. Sabe aquele momento final que você vai contar? Eu não conseguia contar a minha história, eu não saía. Eu chorava e chorava. E eu saí daquele retiro com o sentimento: meu Deus, eu nunca fui tão humilhado na minha vida. As pessoas esperam às vezes que o seu líder seja alguém mais durão, né? Eu sei que eu só sabia chorar e dizer que eu fui humilhado. E eu sentia uma alegria e um prazer de ser humilhado por Jesus. Jesus jogar na minha cara quem eu verdadeiramente sou. Porque é maravilhoso quando você não precisa fingir que é uma coisa que você não é. É maravilhoso quando você só precisa viver como filho. Você só serve a Jesus. Se você é um líder aqui na casa, você não está aqui, você não é melhor que ninguém. Se você é um voluntário, você só serve a Jesus com amor e paixão. Você não deve nada para ninguém, você só deve a Jesus, você só anda com Jesus, você anda com pessoas e ama pessoas, mas você é uma pessoa leve. Jesus, ele vem com essa palavra: negar, cruz, perder, seguir. Sabe, Jesus, ele reorienta a nossa bússola. Ele reorienta. Esses dias eu queria ver para que lado era o norte lá em casa. Essa semana ainda. E aí tem um aplicativo no celular chamado Compass, ou Bússola, enfim, é um aplicativo que mostra. E aí eu peguei aquele aplicativo e abri. Eu não confiei nele, porque eu já sei que outras vezes ele me deixou na mão, me mostrou errado o caminho. Ele me mostrou errado qual que é verdadeiramente. Eu precisava com precisão saber qual que era o norte. Eu não podia ter, sabe, uma diferença de 45 graus. Sabe, essa bússola é você. Você muitas vezes está confiando na sua bússola. Sabe, Jesus está dizendo: ei, eu estou aqui para reorientar você. Existe um caminho, um norte correto e perfeito. Você muitas vezes coloca isso em cima da mesa e você vai ver, e você acha que o norte é para cá e você segue cegamente, mas você não tem convicção disso, você não tem certeza disso. Ou muitas vezes o pior cenário, você tem toda a certeza do mundo que tem que fazer algo que Jesus não te mandou.
Jesus está trazendo algo muito forte. Ele está dizendo que o Evangelho, ele está falando que seguir Jesus é mais abnegação do que egoísmo. É mais abnegação do que egoísmo, é mais entrega, é menos eu e mais Deus, é menos a minha vontade e mais a do Senhor, é menos os meus desejos e mais o desejo do céu. É seguir exatamente o caminho do próprio Deus, que não usurpou ser Deus, uau, mas se colocou nesse lugar como homem e abriu mão absolutamente de toda a sua glória. Imagina eu me sentir humilhado, essa dentre tantas outras que Deus me jogou na cara, as coisas com as quais eu precisava melhorar. Imagina Jesus tendo à sua disposição toda a glória do universo, aquela que nós não explicamos, que tem anjo agora, enquanto você está aqui sentado quase dormindo, tem um anjo lá agora gritando loucamente: santo, 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 é o Senhor Todo-Poderoso. E ele abre o olho e olha de novo, meu Deus do céu, ele está lá gritando loucamente que Deus é santo. Esse Deus abriu mão da sua glória para se tornar alguém que nem você, que tem dor de cabeça, que é tentado, que passa por situações difíceis, que tem sede, que tem fome, que tem dor. Não tem humilhação maior que essa, mas Ele nos deu o exemplo. Sabe, tem uma mulher nas redes sociais, eu acho muito legal, ela apresenta casas de luxo, casas top assim. É tipo um negócio que eu não sei se, acho que só lá na Nova Jerusalém talvez eu chegue perto. São uns negócios assim. E aí, esses dias ela estava mostrando a casa, e aquilo aí é tipo hipnotiza, né? Porque tu fica assim, meu Deus, que coisa mais descomunal isso, né? E aí ela mostrou uma casa com vista para as montanhas. E aí ela entrou no quarto. Quando ela entrou no quarto, assim, era aquela cama lá no meio do quarto, assim. A TV era do tamanho, acho que só a TV era do tamanho do meu quarto, assim. A TV era um negócio gigante. Era aquela cama king, eu acho que até maior, tem um outro tamanho que é além do king, é o plus, não sei das quantas. Era um negócio gigante, é tipo assim, é para quem já se separou, mas continua dormindo junto, tá ligado? É um negócio muito longe, a pessoa pode dormir longe e muda o DDD de uma ponta a outra da cama. É muito grande. E aí ela estava lá naquele lugar mostrando a cama, ela mostrou a televisão, ela mostrou as coisas, daí ela foi pro closet do negócio. O closet é o tamanho do meu apartamento inteiro, assim, olha, é gigante. Ela foi mostrando e ela não queria mostrar muito para, sabe, não entrar na privacidade das pessoas. E aí ela foi entrando e mostrando. Só que o pouco que ela mostrou, aquele closet mostrava assim, sabe, você tem aquelas duas calças jeans, uma é nova e a outra é velha, e é isso. E tipo assim, era um negócio assim interminável de paletós e calças jeans e de vestidos. E eu fiquei pensando que se eu estou num lugar como esse, numa casa gigante como essa, e eu fui olhando os detalhes daquela casa, e eu fui percebendo que é tudo mármore, é tudo coisa que, sabe, eu não sei se você já fez isso, às vezes eu digo para a Jéssica, tem uns lugares, umas lojas que a gente vai, que a gente passa na frente, e se a gente entra para dar uma olhadinha, a famosa olhadinha, sabe aquela a loja que a bolsa é 100 mil reais, que você só entra só para tipo assim, cara, o que eu estou fazendo aqui? E tu entra só para dar um bisu mesmo, para se fingir, e aí às vezes tu entra, tipo assim, a vontade que tu tem é de tipo, dizer assim, cara, não derruba nada, pelo amor de Deus. Agora que eu tenho filho pequeno, eu vou passar acho que uns 2 quilômetros de distância. Não derruba nada, não rasga nada, pelo amor de Deus. Eu vou ter que deixar minha vida aqui nessa loja para pagar essa Louis Vuitton aqui. Sai, não, agora hoje em dia eu confio, não entro mais nessas lojas. Sabe esses lugares que são tão luxuosos e tão grandiosos, que você, mesmo que você chegasse nesse lugar, você não conseguiria se sentir em casa. Nada como, né? A gente pode até viajar, né? Mas tem aquela famosa frase: nada como voltar para casa. Você volta lá para sua casinha, você com a luz apagada, você acha as suas coisas. Você acha as suas coisas no seu lugar, é o seu cantinho, é o seu lençol, é a sua roupa de cama, é o seu travesseiro, é tudo seu. É o teu cantinho, do teu jeito, mas tem lugares que são tão grandiosos e assustadores, que uma pessoa pode olhar para você e dizer assim: ei,
Se você fosse ficar hospedado num lugar desse, é tudo tão caro, e tudo tão grandioso, e tudo tão limpinho, tão branquinho, tão reluzente, tão que você diria, a pessoa olha para você e diz assim, sinta-se em casa, você diria assim, ok, você se deita naquele lugar, fica ali, sabe, não quer encostar em nada, não quer, sabe, fica até com medo, você fica intimidado nesse lugar. É como se a pessoa olhasse para você e dissesse assim, sinta-se em casa. Mas você sabe que a casa não é sua. Você sabe que a casa não é sua. As partes dessa casa não te pertencem. Muitas vezes é isso que nós fazemos com Jesus. A nossa casa é um grande salão, com várias áreas, várias coisas, vários quartos, muitos deles bem escuros, outros são luxuosos, e nós levamos muito tempo para construir essa realidade. Levamos muito tempo para construir quem eu sou, para construir o meu nome. Eu tenho 20 mil, 50 mil, eu tenho 1000 seguidores no Instagram, tu acha que eu vou falar de jogo? Eu levei tempo para construir essa imagem. Eu levei tempo na minha empresa para construir essa imagem. Eu levei tempo para construir esses quartos luxuosos. Agora você está dizendo que eu preciso dizer para Deus, ei, entra aí, sinta-se em casa. E talvez você esteja nesse lugar, em que existe um Cristo que está entrando nesse lugar, mas ainda está cheio de móveis e lugares intocados, cheio de cantos em que Ele não pode mexer, cheio de objetos, pensamentos e coisas que você não quer que Deus mexa. Sabe, muitas vezes é esse conceito que nós temos na nossa cabeça. E a pergunta de Jesus continua sendo a mesma para nós: quem você diz que eu sou? Quem você diz que eu sou? Porque essa resposta ela é importante. Quem vai entregar a sua vida para um bom mestre? Quem vai entregar a sua vida para um grande pregador? Quem vai entregar a sua vida para um grande filósofo? Quem? A menos que a gente acredite verdadeiramente na obra da cruz de Cristo, a menos que nós compreendamos quem Cristo é verdadeiramente, nós não conseguimos tomar uma decisão de entregar a nossa vida para todos sempre, de forma profunda e radical, com as palavras negue-se, vida, cruz, como Cristo disse para os discípulos. É isso que nós dizemos para Jesus: entre, sinta-se em casa. Mas Senhor, tem essa parte aqui da minha casa que eu prezo muito, não mexe aqui. Nós queremos Deus, mas muitas vezes dizemos: sinta-se em casa, mas é em teoria, não é pleno e completo. Em teoria, não pleno e completamente. Sinta-se em casa. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu falei do que vinha depois, beleza? Jesus faz a pergunta, a fatídica pergunta: quem você diz que eu sou? Mas vamos para o antes. Jesus se apresenta. Deixa eu trazer um resuminho para você, vamos ver se você se empolga comigo. Vamos lá? Lucas capítulo 1. Nós descobrimos que Maria, ela não tinha uma gestação comum, mas ela carregava o prometido de Israel, o resgatador do mundo. Os reis magos foram em direção, havia uma estrela, movimentava o cosmos, até aquilo que nós não imaginamos. Quem poderia ser tão importante ao ponto de movimentar uma estrela nos céus? Lucas capítulo 1, nós estamos lá em Lucas 9, capítulo 1 está aqui Jesus se apresentando. Lucas capítulo 2, ele não era apenas um bebê ali em capítulo 2, no capítulo 2 nós vemos que ele já não é mais esse bebezinho da manjedoura, mas ele é o Salvador proclamado pelos anjos e reconhecido também por Simeão e Ana como a luz das nações e de Israel.
Nós descobrimos que ele não é uma criança comum ali no capítulo 2, mas ele é um menino que vai no templo e ele é preocupado com as coisas do Pai. Capítulo 3, lá a gente vê que ele não era apenas um homem sendo batizado como qualquer um dos demais que estavam sendo batizados, mas ele era aquele sobre quem desceu o Espírito com uma pomba. Esse é aquele que recebe a voz dos céus do próprio Deus Todo-Poderoso, que diz: esse é o meu filho amado em quem eu me agrado. Esse é o capítulo 3, agora vamos para o 4, vamos junto. Então diz assim, lá no capítulo 4, nós vemos que ele não era apenas um homem jejuando no deserto, mas que ele é aquele que repousava, sobre quem repousava a redenção de toda a humanidade, aquele de quem os profetas testificaram, aquele que é ungido e que veio pregar as boas novas aos pobres. Não é suficiente, quer mais? Então espera aí que lá vem. Capítulo 5 diz: ele não é apenas um pregador à beira do mar, não, mas ele é o mestre que chamou os pescadores comuns a serem pescadores de homens, perdoando pecadores e trazendo cura aos quebrantados. Lucas 5. Não é suficiente, Lucas 6, ele não era apenas um rabino ensinando as multidões, mas ele é o Senhor do sábado. O Senhor do sábado, o Messias que revelou o coração de Deus. Todo mundo religioso, todo mundo pensando: é sábado, eu tenho que cumprir o sábado, eu tenho que cumprir o sábado. E Jesus vem dizer: ei, deixa eu te dizer um negócio, sai dessa vida religiosa, eu sei por que existe esse sábado, e a partir de hoje eu sou o sábado, eu sou o teu descanso. Aleluia. Lucas capítulo 7, vamos embora? Então vamos, tem mais. Capítulo 7, ele não era apenas um profeta realizando milagres, mas ele é o Filho de Deus que trouxe a vida ao filho da viúva, demonstrando compaixão, poder, que provocava fé em todo mundo. E antes do capítulo 9, capítulo 8, ele não era apenas um contador de parábolas, como começa ali o capítulo 8, mas ele é o Senhor que tem toda a força sobre a natureza. Ele é o Senhor que tem força sobre os demônios. Capítulo 8, expulsa demônio. Ele tem força sobre a morte, tem gente que ressuscita no capítulo 8. Tudo isso que eu estou dizendo, os discípulos viram no detalhe, na minúcia. Alguns viram a olho nu, Jesus dizendo: sai todo mundo daqui, deixa eu entrar nesse quarto. Jesus entra no quarto, faz um movimento, um negócio que ninguém entende, aquela criança se levanta. Eles viram Jesus quando uma mulher se agarra nas roupas dela e aquela mulher passa a ser curada. Eles viram Jesus quando Jesus se agarra num morto, num defunto, que era um troço horrível para aquele tempo, e ele se agarra na maldição, se agarra naquilo que é podre, se agarra naquilo que ninguém pode, e ele traz à vida aquilo que estava morto. Eles viram, os discípulos viram. O arquiteto do universo não é impotente diante da dor ou da carência. Foi isso que eles viram. Eles viram o Deus poderoso, o Deus glorioso, acompanharam o processo. Agora me diz uma coisa, você é inteligente, que eu sei, você é filho de Deus, amém? Você é inteligente. O que alguém que faz tudo isso atrai? O que alguém que faz tudo isso atrai? Responde para mim, pelo amor de Deus. As multidões. As multidões. Quem já é ligado já sabe onde eu vou chegar. O que tudo isso atrai? As multidões. É gente sendo curado, é gente levantando do caixão. Era uma loucura, era cada vez que Jesus abriu o olho era um B.O. A cidade é loucura, onde ele ia, ele tinha que fugir por entre as pessoas. Jesus foi apresentando, e o que foi se achegando a Jesus? Multidão. Aquela mulher tentou alcançar Jesus porque ela não conseguia, foi se rastejando. Por quê? Porque tinha uma multidão ao redor de Jesus. Existiam milhares de pessoas que seguiam Jesus. Milhares de pessoas. Por isso eu quero levar vocês agora de volta para o capítulo 9. Mas não exatamente o texto todo, só um detalhe do capítulo 9. Guarda essa pergunta no teu coração para toda a tua vida. Olhar bem para ti, bem para a tua cara.
Jesus, antes de perguntar para os discípulos: quem vocês dizem que eu sou? Jesus olhou para os discípulos e perguntou: quem a multidão diz que eu sou? Quem que a multidão diz que eu sou? Sabe qual foi a resposta? Imagino eles dizendo: a multidão diz que você é Elias, que você é João Batista, que você é profeta. Sabe o que Jesus está dizendo para eles? Eu apresentei um monte de coisa, todo mundo viu milagres e maravilhas, estão todos ao meu redor. É possível as pessoas estarem ao redor de Jesus, mas ainda não saberem quem Ele é. É possível você andar uma vida na igreja, vivendo religiosamente, e não conhecer a Jesus. É possível você ler a Bíblia de ponta a ponta e não conhecer a Jesus. É possível você ser esse que Jesus pergunta para Pedro e para os discípulos: quem é eles lá? Quem é essa multidão que viu tudo isso do capítulo 1 ao 8, que viu tudo isso? Quem que eles dizem que eu sou? Eles estão dizendo que tu é isso, que tu é aquilo, tudo menos o que é certo. Quem eles estão dizendo? Porque é possível, e o título dessa mensagem é Fã de Jesus. É possível ser fã sem ser seguidor. É possível ser fã sem ser seguidor. Talvez você seja um fã de Jesus, um simpatizante da fé. Eu diria que boa parte de nós aqui hoje somos simpatizantes da fé. Boa parte do que eu estou dizendo entrou por um ouvido e saiu por outro, e que a nossa vida é só uma vida para si próprio. O meu desejo não é ter uma pregação popular, porque se esse fosse o meu desejo, eu não pregaria o que Jesus pregou. Se eu quisesse ser popular, eu inventaria outra forma. Eu reconheço que tem algumas habilidades na área da fala. Eu poderia ir para a internet e começar a falar que Jesus é bom, que Deus é bom o tempo todo e que Ele vai te abençoar no teu trabalho, e começar a orar por pessoas, e provavelmente eu teria muitos seguidores e poderia até ganhar uma grana com isso, e o Brasil está lotado de gente assim. Mas um dia eu vou olhar nos olhos de Jesus. Todo mundo um dia vai olhar nos olhos de Jesus. Cada centavo que você ganhou e cada coisa que você ganhou às custas da fé serão cobradas de você. A pregação de Jesus, ela não é popular. Jesus está te perguntando nessa noite: você é a multidão ou você é que nem Pedro? Você é o Cristo? Foi essa a resposta. Você é um fã de Jesus? Jesus é descolado e pá. Você é fã desse Jesus que vai se atualizando? Jesus é comigo, pá, Jesus entra comigo na minha vibe, sabe, Jesus é exatamente aquilo que eu acho que Ele é. Ninguém define Jesus para mim, eu que defino quem Jesus é. Jesus é meu amigo, meu parceiro, Ele me acompanha, inclusive quando eu estou nos lugares caóticos da minha vida, Jesus vai comigo. Ou Jesus, o teu Jesus é o Jesus da Bíblia, é o Jesus que te ama incondicionalmente, mas é o Jesus que rearranja a rota da tua bússola. Você é fã ou é seguidor? Você deseja ser discípulo de Jesus, ou deseja ser um fã de Jesus, um simpatizante da fé, um amigo distante? Sabe, Jesus não escolheu ser seu fã, Ele escolheu ser teu amigo. Ele escolheu a escolha mais difícil: amar aquilo que talvez não valesse a pena. Mas não é um amor qualquer. Ele se entregou. Jesus não é alguém que atrai fãs, é alguém que atrai amigos. Jesus não é alguém que atrai pessoas só porque elas viram alguma coisa, mas Jesus é alguém que quer se relacionar profundamente com você. Eu queria convidar você para ficar de pé junto comigo no seu lugar. De olhos fechados. De olhos fechados. Faça essa pergunta: você é fã de Jesus?
Hoje eu publiquei nos stories exatamente isso. Será que você é fã de Jesus? Talvez você tenha dito assim: não, eu sou fã de Jesus. Isso aqui era um clickbait mesmo. Era para você vir e tomar uma ruim. Era para você tomar uma ruim hoje. Eu não sou fã de Jesus. Não sou fã. Não sou simpatizante da fé. Jesus me define. Jesus me define. Ele te define. Define quem você é. Talvez até hoje você não tenha tomado uma decisão. E talvez você esteja caminhando exatamente nesse lugar, em que você é um simpatizante da igreja, um simpatizante da fé, um simpatizante do que Deus faz nesse lugar. Nós queremos orar nesse momento e nessa noite, e fazer uma oração que você abrace aquilo que Jesus está propondo para você, que você abrace esse Cristo que diz para você nessa noite, te faz essa pergunta nessa noite: quem você diz que eu sou? Quem você diz que eu sou? De olhos fechados, responda essa pergunta para você. Responde aí, vai lá. Vou te dar alguns segundos. Jesus está te perguntando: quem você diz que eu sou? Quem você diz que eu sou? Quem é Jesus para ti? Jesus para ti é aquele que você encontra quando você vem nesse lugar? Se Jesus para você é aquele que você encontra nesse lugar, não se sinta mal, mas deixa eu te dizer, existe muito mais de Jesus para ti, muito mais. Por isso que nós chamamos esse momento aqui de celebração. Sabe por quê? Porque você passa uma vida com Jesus. Você passa uma vida com Jesus. E aí você vem aqui se juntar com pessoas que passam uma vida com Jesus. E aí você chega nesse lugar e você olha para alguém: ei, eu sei que tu está passando uma dificuldade, eu sei que dói a depressão, eu sei que dói a ansiedade, eu sei que dói o desemprego, eu sei que dói o sofrimento, eu sei que dói ser rejeitado, mas eu estou aqui celebrando porque a minha semana foi com Jesus, a minha vida foi com Jesus, tudo é para Jesus. Cristo me define. Eu não sou fã, eu não sou só um simpatizante, mas eu sou filho de Deus. Filho de Deus. Nós queremos orar por você nessa noite.